Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos, amigos e amigas do Facebook, em mais uma grande entrevista, mais uma noite de aprendizado, de estudo na nossa arte capoeira. Pessoal que já curte a página na Identidade do Capoeira, inscrevam-se também no canal Camugerê Cultural, onde todas as entrevistas serão armazenadas. As entrevistas da semana passada ainda não estão no canal, mas eu já estou providenciando isso, tá? Podem aguardar. Nos sigam também no Instagram. O endereço do Instagram, tanto meu quanto do Mestre Dunga, vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. E sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook e que está atingindo 65 países. Parceria oficial Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. E no programa de hoje, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo o Mestre Márcio, que vai falar sobre a capoeira para todos. Muito interessante o assunto, estou aguardando já esse assunto aí um bom tempo, porque também me interessa. Uma boa noite, Mestre Márcio, uma boa noite, Mestre Dunga. Mestre Dunga, sua fala inicial. Então, primeiramente, uma boa noite a todos, uma boa noite contra a Mestre Fly, que está todas as noites aqui comigo, nesse trabalho. Uma boa noite ao Mestre Márcio, ao qual eu tenho muito respeito. A gente já nos cruzamos na Terra Boa, que é Salvador, já jogamos capoeira, já jogamos no Mercado Modelo, que não é para qualquer um, né, Mestre Márcio? Então, e tivemos boas histórias, boas risadas. Então é um prazer a gente receber o Mestre Márcio por aqui. Ele tem muitas histórias boas para contar, tem muita experiência como professor, também tem na sua formação um mestrado, mas ele vai agora discorrer sobre o assunto, porque eu dou a boa noite e já começo com a pergunta clássica, que é quando é que o Mestre Márcio conheceu a capoeiragem e quando é que ele se apaixona pela capoeiragem. Mestre Márcio, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite ao Mestre Dunga, meu irmão, que eu conheci no Berimbau de Ouro, onde ele relatou, realmente foi emocionante a gente ter jogado no Mercado Modelo, foi fantástico, inesquecível, né? Então, para o Mestre Fly, minha admiração pela sua conduta, pelo seu trabalho e por essa grande iniciativa de utilizar a rede social para oferecer mais conteúdo inteligente na internet. Parabéns. Que honra estar aqui diante de duas pessoas que eu tenho grande admiração e num programa tão importante para a nossa classe social e cultural da capoeira. Muito bem, mestre. Eu tive a honra de conhecer essa arte genuinamente brasileira por meio da própria Prefeitura Municipal de Santos. Na verdade, meu primeiro esporte foi o futsal. Antigamente, futebol de salão, né? Na nossa época. Hoje, futsal. Antigamente, se jogava com uma bola mais pesada, não valia gol dentro da área. E eu cheguei a jogar no Sesc aqui de Santos. E uma ocasião, aquela empresa, se eu não me engano, até que é aí do Sul, a Perdigão, começou a fazer filiais em várias localidades. E a Perdigão de São Paulo se estabilizou em Santos, sede ali de Cubatão, que é um polo petroquímico industrial de São Paulo, e fez uma seletiva para selecionar atletas, né, de 10 anos, mais ou menos, aí. E eu passei nessa seletiva, comecei a jogar, ganhava bolsa de estudo numa das melhores escolas em Santos, ganhava produtos da Perdigão, eu lembro que o Pelé era garoto propaganda, e nesse decorrer eu era muito sofrível, porque estudava de manhã e treinava a tarde inteira, às vezes tinha jogos à noite, final de semana, era bem puxado
para uma criança de 10 anos. Em uma ocasião, eu sofri uma lesão no núcleo do crescimento no tornozelo esquerdo, e aí tive que parar. Nessa ocasião, eu perdi a bolsa de estudo. E essa bolsa de estudo, né, valia muito. Eu acabei indo para a prefeitura, e quando eu conheci na prefeitura aquele projeto que acho que o mestre Sombra colocou aqui com muita propriedade, que ele foi o coordenador, projeto Capoeira nas Escolas, no município de Santos, que o mestre Sombra foi o coordenador. E aí eu fazia aula, se eu não me engano, era o mestre contra o mestre Toicinho, que era da linha do mestre Bandeira, do mestre Curisco. Fiz algumas aulas, me apaixonei. Quando eu fui voltar no futebol, eu não tinha a mesma resposta por causa da lesão, então perdi realmente a bolsa e o lugar na equipe. E aí comecei a fazer a capoeira. Aí procurei a capoeira no SESC, onde eu jogava futebol, era o mestre Carneirinho, fiz algumas aulas, mas eu fiquei mesmo com contra o mestre Fabião, que hoje é mestre da Associação de Capoeira Herança Negra. O mestre do Fabião era o Fábio Parada, mestre Parada, o primeiro formado do mestre Sombra. Ele até comentou aí no programa que disse que a primeira formatura foi em 77 e o Fábio Parada era um deles. É o único que até hoje não parou a capoeira. E eu falei, nossa, eu quero ser que nem esse cara quando crescer. E ele realmente era um ídolo, porque ele falava bem, era professor de educação física. E aí eu entro para a faculdade de educação física pensando nisso. Falei, pô, quero ser igual esse cara. E o Parada tinha inserido a capoeira na universidade aqui em Santos. E eu fui fazer aquela faculdade que o Parada estava, para me aproximar do mestre, né? Aquela coisa do fã, né? Do ídolo. E aí foi muito legal, porque eu já era aluno de terceira graduação no Fabião, e às vezes eu já puxava aula, iniciava os treinos, os iniciantes tinham aula comigo, e eu fui fazer a faculdade até para me aperfeiçoar e um dia ser professor. E aí um amigo meu, que era já formado em educação física e mais graduado na capoeira, ele falou, vamos constituir um projeto nas escolas, que nem o mestre Sombra fazia, mas vamos fazer nas escolas particulares. Eu falei, pô, legal, boa ideia. Então a gente começou o projeto Capoeira Escola, tirou os nas escolas, o Capoeira Escola. Por quê? A gente fez uma pesquisa legal que muitas crianças naquela ocasião tinham pouca vivência motora das escolas particulares. Pô, eu me lembro, e você deve se lembrar, meu pai chegava da estiva cansado e mandava eu trocar de canal. Televisão não tinha controle remoto, né, Fly, né, Dunga? Aí eu tinha que ir lá no seletor, troca de canal. Cara, as crianças da década de 90 nem para isso levantavam. Era controle remoto, videogame, celular. Não era isso? Deixa eu só comentar. A minha avó não deixava nem eu tocar na televisão, porque ela achava que se eu tocasse na televisão eu ia estragar. As crianças da década de 90 eram a tecnologia, né? Era a gente que ligava e desligava as coisas. Era tecnologia molecular. Vai lá, moleque. Molecular. Vai lá, moleque. Então, até isso, naquela época eu tive a felicidade de ter esse desenvolvimento e brincava muito na rua. Eu morava na Bacia do Macuco, que é um bairro um pouquinho periférico. Joguei muita bola, gol caixote, jogar taco, né, demais, polícia e ladrão, pega-pega. E as crianças da década de 90 começam a não ter essa possibilidade, porque a mobilidade urbana prejudica, né, os carros não deixam, a violência em centros urbanos, e a tecnologia acomoda elas. Aí fizemos essa pesquisa e falei, pô, capoeira, maior atividade que tem maior desenvolvimento motor, vamos colocar nas escolas particulares. E aí deu muito certo, cara, deu muito certo. E ali eu realmente falei, caramba, a capoeira me ajudou a ser um atleta, a ter uma boa formação corporal, um bom desenvolvimento, e agora vai me ajudar profissionalmente. Foi nessa época que me deu estalo, falei, pô, quero ser isso para sempre. E aí, nesse decorrer de 92, 93 até 95, 96, começa o projeto, eu tive esse aprendizado e essa luz. Mestre, eu vou dar com a ajuda do Contramestre Fly, eu vou citar os mestres que estão nos assistindo aqui. Então, primeiro, o nosso incentivador, o mestre que organizou o Prêmio Birimbau de Ouro, que é o idealizador do prêmio, né? O mestre Márcio até sabe, eu não falei ainda, mestre Márcio. O mestre Máximo
O mestre Máximo está assistindo aqui. Obrigado, mestre Máximo. Ontem o mestre Máximo também estava nos assistindo, e aí eu vou até pedir desculpas porque não citei, mas ontem a coisa estava um pouco complicada. O contramestre Flávio vai concordar comigo que ontem estava um pouquinho complicado para nós administrar algumas coisas que estavam acontecendo, e eu não citei todo mundo que estava nos assistindo. Está também conosco o mestre Valdenor, mestra Rina, mestre Limãozinho, mestre Giló, mestre Paulinho Mato Grosso, mestre Golan e mestra Renatinha. O contramestre Fly, alguém mais entrou nesse momento aí? Não, por enquanto são esses. Tá, nós estamos citando apenas os mestres. Lembrando que mestre Lima também está nos assistindo aqui, entrou. E eu gostaria de perguntar, mestre, porque depois o senhor começa a estudar um pouco mais, fazer especialização, faz o mestrado, e tudo foi nessa área. Como é que foi? Quais as pesquisas, o que lhe leva para continuar estudando? Bom, antes queria cumprimentar todos os mestres e mestras que estão presentes. Que honra ter vocês aqui conosco, né? Deposito uma grande responsabilidade para continuar falando. Em especial o mestre Lima, que é aqui de Santos, que é como se fosse um guru para a gente, muito amigo do meu mestre Fábio Parada. E o mestre Valdenor é o nosso presidente da Federação Paulista, um dos grandes precursores da capoeira paulista. E fica a dica aí para uma entrevista, que o cara é muito, muito bom. Obrigado, mestre Valdenor. Essa entrevista, se o contramestre Fly não me deixar mentir sozinho, acabei de mandar um recadinho no WhatsApp do contramestre Fly para nós convidar o mestre Valdenor. Sim, né? sim. O mestre Valdenor, ele já vai ficar o convite aqui ao vivo para o mestre Valdenor sentar aqui conosco e poder bater esse papo também, contar suas histórias. Parece que também entraram aqui o mestre Parada e o mestre Lima, que eu já citei. Mas, vai lá, mestre, a palavra é sua. Meu mestre Parada, muito obrigado por tudo que o senhor fez como cidadão, um capoeirista. O senhor, para mim, é um pai. Bom, muito bem. Nessa ocasião, a gente entra na Faculdade de Educação Física para cada vez mais melhorar a metodologia de ensino. A gente sabe e respeita todo esse saber popular, cultural que a capoeira tem, e nossos ancestrais, que tem que ser sempre reverenciados. E aí a gente tenta trabalhar em equilíbrio com o saber acadêmico, até para a capoeira ser mais valorizada. Sendo assim, após a graduação, e foi muito legal, porque a capoeira na Faculdade de Educação Física de Santos, que é aquela mesma faculdade mais antiga do Brasil, onde até o Pelé estudou, a PEFES, o Parada dava aula no 4º ano. E aí ele me convida para ser auxiliar dele no próprio 4º ano. Então eu dei aula para os meus amigos no 4º ano, a minha turma. E aí eu fico alguns anos estagiando para ele me preparar. Em 2001, eu faço pós-graduação em treinamento desportivo. Na sequência, outra pós em treinamento individualizado, para trabalhar com pessoas com deficiência. Por quê? Durante esse decorrer da faculdade, Dunga e Fly, entrou uma grande possibilidade, grandes experiências para mim. O projeto Capoeira Escola me deu a possibilidade de trabalhar a capoeira como curso extracurricular, mas também inserir a capoeira dentro de componentes curriculares na escola, como artes ou educação física. Foi assim no Grupo Amigo do Lar Pobre. Em 1997, eu apenas com 18 anos, 2º ano de faculdade, eu fui ministrar aula para crianças em estado de vulnerabilidade social no mercado municipal. E lá eu tive um grande choque, porque quando eu fui dar aula, eu fui como professor de educação física. A diretora não queria capoeira, porque até então outros colegas tinham ido e aumentaram a agressividade dos alunos. Então não queriam capoeira. Mas durante as aulas de educação física, eu jogando bola com as crianças, brincando, de vez em quando saía um AU, saía uma queda de mola, um gato, alguma coisa, eu falei, opa, peraí, o senhor é capoeira? Eu falei, não, eu sei fazer algumas coisinhas, tal. Até um dia que eles me viram numa roda. Aí quando eles viram numa roda, começaram a pesar em mim, me ensina, eu falei, a diretora não quer. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender umas acrobacias, uma musicalidade,
no final do ano, tem a festa de final do ano da instituição, vamos fazer uma apresentação cultural. Pô, não deu outra, foi lindo, porque eles tinham maior vivência motora, maior facilidade de adquirir os movimentos, e aí a capoeira virou. Virou principalmente porque eu não sabia a minha responsabilidade como educador. Uma certa feita o Sombra me deu uma fitinha dessa aqui, ó, eu coloquei no pé, que ele trouxe de Salvador, né, do Senhor do Bonfim. E aí eu coloquei no tornozelo, o mesmo tornozelo que toda hora eu sofria uma entorse. Era de vidro, o pessoal tirava sarro. E aí um dia eu cheguei no Galp com essa fitinha, ela era meia rosada. E você sabe que tinha umas brincadeiras mais gerofábicas antigamente, que hoje não pode ter. Então a molecada tirava um pelo de mim. Eles tinham 13, 15 anos, eu tinha 17, 18. Ah, fitinha rosa, hein? Que história, hein, professor? Fitinha rosa. Aí eu expliquei. Bom, na outra aula eu fui fazer a fila, todo mundo, fila, fila. E o Parada, que eu já estava no Parada, ele era militar. Pô, o Parada foi bombeiro, técnico de segurança do trabalho, ele era chato com a gente. Tinha vezes que tinha aluno nosso que chegava na academia, um furinho, ele fazia assim, ó, volta para casa e põe outro uniforme. Era rigoroso. E eu peguei um pouco do Parada para dar disciplina, para dar respeito. E quando eu formava a fila, eu olhava se os caras pentearam o cabelo, se os caras estavam arrumados, cortaram a unha. Por quê? Não é porque é pobre que vai ser sem higiene. A gente tem que ensinar a cidadania. Cara, foi o maior tombo que a capoeira me deu. Porque de 30 alunos, uns 25 ou 28 colocaram uma fitinha da mesma cor no mesmo pé. Eu não sabia que eu era o cara importante para eles, a referência masculina. E aí eu me falei, pô, eu tenho que ser esse cara. E na época, Dunga, modéstia à parte, era cheio de mitocôndrias, cara. Fortão, sarado, faculdade pegando fogo, se é que você me entende. Falei, pô, em vez de ir pro barzinho tomar cerveja aqui, eu vou me prevenir, porque a molecada pode passar. E não é legal eles ficarem olhando um mestre de capoeira tomando cerveja ou usando isso, aquilo. Então, eu comecei com 18 anos a entender o que é ser educador. Então, fui me especializar. Isso me ajudou muito. Eu tenho certeza que você, o próprio Contramestre Fly, tem experiências desse tipo, né? Verdade, mestre. Como é que... eu vou usar uma frase aqui primeiro para poder entender como é que essa paixão por essa capoeira inclusiva e capoeira para todos, ela entra. Que é uma frase aqui bem conhecida de todos nós, que é: a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Eu queria que tu comentasse essa frase, se ela ainda é atual ou se ela não é mais atual, se ela teria que ser remodelada segundo o que tu acredita, e como é que tu te aproxima dessas classes especiais? E aí daqui a pouquinho mais nós vamos ter uma surpresa para o pessoal, que a gente vai ter a presença de um dos nossos dos nossos amigos que assiste sempre a live com nós, e ele vai poder também contar um pouco e interagir um pouco com o mestre Márcio, que eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizagem, né? Então, comenta um pouquinho para nós essa frase, tá? E eu vou citar mais alguns mestres que chegaram também, porque eu acho que sempre isso é sempre importante. O mestre GG, mestre Pantera, aqui do Rio Grande do Sul, mestre Paulo Alcides, não sei se o contramestre Fly viu alguém mais aí, contramestre? Não? Então é isso aí. Fique à vontade, então, mestre Márcio, para os seus comentários. Muito bem. É legal porque dá certinho na continuidade da história que eu contei. Então, aí, depois de 97, eu vou fazer um curso de extensão chamado Lazer e Recreação para Pessoas com Deficiência. E eu conheço um professor chamado Pércio Luiz de Almeida, que é professor de Educação Física e mestrado em Distúrbio do Movimento. E esse cara me abre um leque de oportunidade e fala, nossa, a capoeira poderia ser mais inclusiva. Eu já conheci o trabalho do mestre Sombrinha, que é um dos primeiros alunos do Sombra no Guarujá, e via que tinha muito desenvolvimento na PAI. Talvez o que faltasse era um pouco de embasamento científico para a gente conhecer mais síndromes congênitas e outros tipos de deficiência para poder atingir de uma melhor forma, né? Mas eu sou muito grato ao mestre Sombrinha por essa referência. E aí, nesse curso, cara, nossa, coisa de capoeirista.
O cara do curso, o Pércio, tem uma hora que ele tenta me pegar. Ele fala assim, olha, então agora cada um vai mostrar o seu esporte que tem que ser inclusivo. Eu falei, caramba, e agora? Capoeira, na verdade, é uma luta, uma aptidão física, né? E essa frase, né, da capoeira é para todos, nem todos são para capoeira, a gente precisa entender a essência que a capoeira tem, né? Todo o desenvolvimento que ela teve, como, né, a sua pluralidade cultural que ela adquiriu, né? Por necessidade ela foi luta, por necessidade ela foi manifestação cultural popular nas praças públicas, por necessidade ela se tornou modalidades, né, desenvolvida com estilos próprios, e de repente agora era a oportunidade da gente mostrar que a capoeira é a necessidade de cada um. Essa frase, a capoeira é a necessidade de cada um, eu escuto do Mestre Sombra, num curso que ele dá aqui em Santos, no Encontro Internacional de 95. Eu fiquei com aquilo, porque o Mestre Sombra, vocês entrevistaram, é muito enigmático. Teve uma vez que ele falou, o eco do silêncio do grito me assusta. Aí todo mundo ficou assim, o eco do silêncio do grito. Eu falei, bom, falou tudo, é isso mesmo. E ele, né, juntamente com o meu mestre Parada, sempre deram essas lições para poder desenvolver esse educativo. E nesse curso me abriu, porque ele falou, aí eu falei, e agora? Aí tinha uma amiga minha, Clícia, falei, vamos fazer uma aula de deficiência visual. Põe uma venda aí, eu vou te ensinar a ginga. E eu comecei a falar a ginga. Então, posição anatômica, afastamento antero-posterior, que seria o pé para trás. Volta para a posição inicial. Quando você realizar o afastamento antero-posterior, faz uma adução do braço, flexão do cotovelo. Pô, tem que explicar. E é difícil dar aula sem fazer, né, explicar o movimento. E aí começou a dar certo. Aí o Pércio, não feliz, trouxe um cadeirante para a aula. O Luciano Marques, que hoje é presidente do CONDEF, Conselho Municipal. Aí o Luciano, mas então quer dizer que a capoeira é inclusiva? E eu? Aí eu, caramba, gelei assim, negativa de fundo. Falei, opa, você pode participar dos instrumentos. A musicalidade é tão importante quanto os movimentos. Aí ele deu-lhe uma chibata em mim de novo. Falou, não, mas eu quero participar dos movimentos. Falei, é? Então tá bom. Aí eu fui pro chão, cruzei a perna, simbora, desce da cadeira, vamos. Aí ele arregalou o olho, falei, é sério? Eu falei, é sério. Aí ele se jogou no chão, rapaz, foi emocionante, estou arrepiado. Aí começamos só com os braços, o Dunga. A mobilidade que ele tinha por ter paraplegia, nenhuma com membro inferior. Aí começamos membro superior. Ó, tô arrepiado, velho. Nem tá frio aqui em Santos. E foi emocionante, porque dali eu falei, me deu um estalo, vou criar essa metodologia. Eu nunca tinha visto. Claro que deve ter outros colegas, mestres, fazendo ou ter feito há mais tempo, mas eu nunca tinha visto isso. E aí comecei a desenvolver, tanto no solo, na cadeira, na muleta, o pessoal com deficiência visual. Chegamos no Lar das Moças Cegas, que é um núcleo aqui, que tem mais de 100 pessoas com deficiência visual. Então começamos a levar a capoeira para essas populações. E a resposta foi fantástica, porque aí em seguida a gente faz um mestrado em educação. Claro que seria para ensino fundamental, a minha foi práticas docentes de ensino fundamental, mas a inclusão entra pela LBI, né, Lei Brasileira de Inclusão. E aí a gente começa a fomentar pesquisas nesse sentido. E eu percebo, Dunga e Fly, que a capoeira melhora o que a gente chama de reorganização neurológica, que é, como a gente pode falar, desenvolver os processos de maturação que aquela criança com deficiência perdeu. A gente sabe que toda criança tem o seu processo de maturação, que é o sentar, engatinhar, ficar em pé, andar, correr, saltar. Esse é o processo natural do desenvolvimento motor. E quando eu tenho uma síndrome congênita, na deficiência intelectual ou na deficiência motora, eu perco ou atraso essas fases. E a capoeira, por trabalhar os movimentos cruzados de membros superiores e membros inferiores, por exemplo, a ginga, eu estou com o braço na frente e a perna para trás. É o mesmo movimento que o correr e o engatinhar. Então, isso vai relembrar naturalmente o processo de maturação. Quanto mais eu gingar, mais realizar movimentos cruzados, segundo o psicomotricista Darcy Mires e Rego Barros, do Rio de Janeiro, mais desenvolvimento da reorganização neurológica eu vou fundamentar. E aí aquela diferença de idade cronológica, da idade mental,
vai diminuindo e eu vou incluindo essa pessoa na sociedade. Então foi muito legal esse resultado. Foi a ciência junto com a cultura, e a capoeira é fantástica para ser estudada. Show de bola, Márcio. Eu tenho tanta pergunta para te fazer que eu não sei se uma live vai dar conta de todo o conteúdo, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, saudar também, não sei se eu tinha falado do Mestre Parafuso, contra a Mestre Rochinol, a Fernanda Machado. Fernanda Machado está chegando aí com um monte de coisa boa, um monte de entrevista sensacional. Não vou adiantar nada aqui, mas olha, vou estar colado com a Fernanda aí nas entrevistas que ela vai fazer. Também aconselho as pessoas que estão aqui conosco de assistir às entrevistas que a Fernanda Machado propõe lá nas Sambadeiras de Bimba, que é sensacional. Bom, então, Mestre Márcio, eu queria, antes de nós seguirmos adiante, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho, já que o Mestre Máximo está aí também, nos assistindo, como é que foi a tua experiência no Birimbau de Ouro falando sobre esse tema, né? Conta um pouquinho da tua experiência, daquela mesa e as pessoas que estavam te assistindo ali. Essa foi especial. Ó, Dunga, essa e a oportunidade que eu tive de ir no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, com a turma do Leto, Mestre Cláudio, Mestre Besourão, né, o Marco lá do Mestre Nô, foi fantástico. Isso, acho que são os dois berços, né? Eu contei, até brinquei com o Leto, falei, olha, aqui a sua terra é o axé primário, aqui onde tudo começou, juntamente com Salvador, no Recôncavo Baiano. Então foi assim, é inenarrável, cara, é inesquecível. Né? Toda hora que eu passo aqui, dou uma triscada, uma olhada no prêmio ali, me emociona, porque, primeiro, de ser sido lembrado de tantas pessoas tão capacitadas, com tanta história na capoeira, e o Mestre Máximo é um cara assim tão humilde, tão simpático, tão fantástico, né? Virei fã do Mestre Máximo, tamanho conhecimento que ele tem e a organização, que, poxa vida, mereceria a iniciativa privada e também as autoridades públicas dar um maior incentivo para esse prêmio, que é o maior prêmio da nossa cultura da capoeira. Então, ser lembrado, para mim, foi assim, emocionante. Quando chegou o convite, eu não dormi. Eu falei para minha mulher, mas é verdade isso? Será que está acontecendo? Porque é um ápice, assim, da nossa carreira, né? É uma coisa de ser lembrado pela nossa turma aí, fantástica. Bom, fui para a Bahia quando era menor, quando era mais jovem, e ainda não era tão capoeirista, então não consegui ir aonde eu fui com você e bater perna também onde eu fui. Mas, assim, foi fantástico. Eu cheguei em Salvador e falei, eu não vou perder tempo. Eu desci do aeroporto, peguei uma condução, fui para a Ilha de Maré. Caramba, a gente canta tanto, vou para a Ilha de Maré, e nunca fui lá, agora eu fui. E a gente sabe da história, né, que muitos escravos fugiam para lá e tudo mais, ali é um ambiente, uma energia diferente, e fui pegar toda aquela energia para poder estar apto, para poder conhecer pessoas como você, como, né, o Mestre Itapuã tinha conhecido em Santos uma vez que ele veio, mas não tanto como a gente teve a oportunidade de estar grudado com ele, né, o Mestre Júnior Orca, que é uma figura, e todos eles, né? E aí, quando a gente chega para ser convidado para a mesa, né, a gente, pô, Mestre Pop, você, caramba, o Jean Pangolin, que é fera demais, o próprio Mestre Máximo, a mestra lá de Minas Gerais, acho que é a Lu, se eu não me engano. Caramba, só gente um de cada estado, e eu ser lembrado de São Paulo, ali ficou realmente emocionante. E aí eu tentei. E aí quem estava na plateia? Itapuã, Paulão. Eu falei, meu Deus do céu, eu menino desse jeito, na frente desses caras. Aí eu falei, vou dar uma beliscada no Itapuã, vou dar uma beliscada. Porque naquele momento, ele estava completando 50 anos de ter ganho o torneio do Mestre Bimba, né? Ele foi campeão, cara. E não tinha pesagem, aquilo foi demais. E foi bem na hora que ele estava levantando. Acho que ia beber água, ia ao banheiro, aí foi engraçado demais, né? Aí eu falei, ô mestre, quase fez uma chamada de costas aí, hein? Foi demais, foi demais. Ele da regional fazer chamada ia ser legal, né? Mas assim, vendo a sua fala,
sobre os lanceiros negros, a fala do Jean, do Tchê, que, nossa, tem muita propriedade. Falei, caramba, quem sou eu? E aí foi demais, né? O Mestre Máximo ainda me tirou uns minutinhos, que ele fica para a próxima, mas a gente tentou passar o nosso recado e mostrar para a galera que essa coisa da inclusão já está embutida nos nossos ancestrais. Porque os índios, por exemplo, os primeiros brasileiros, eles constituem uma cooperativa. Cada um faz o que sabe. Quem sabe pintar, pinta. Quem sabe caçar, caça. Quem sabe pescar. Quem sabe cuidar das crianças. Quem sabe culinária. E era o que acontecia nos quilombos. Pô, quando eu estive lá em Alagoas, em União dos Palmares, eu fiquei com o mestre Cláudio dos Palmares, e esse cara estudou quilombo 20 anos. E eu fiquei lá nele, que nem você fica nos outros, lá, bebendo aquela água, sede, grande sede de conhecimento. Cara, e ele me falava, aqui vivia índio, vivia branco que não concordava e negro. Quando fizeram a terraplanagem, encontraram osso de tudo que é tipo. E aí a gente foi vendo, o quilombo era essa comunidade cooperativa. Como que a capoeira não pode permitir idosos participarem? Pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, de jeito nenhum. Vamos incorporar, vamos adaptar alguma maneira, respeitando os rituais e as tradições, porque essa pessoa pode se beneficiar. A gente tem que entender que a capoeira, sim, é para todos. Nem todos são para a capoeira, que não entendem esse fundamento principal, que é o desenvolvimento do próximo, né? Toda religião tem isso, de ajudar o próximo. O que é a capoeira, que é uma manifestação que liga o esporte, a cultura, o lazer, a educação física, o esporte, tudo em geral não pode possibilitar isso. Então, a gente entendeu e, graças a Deus, está dando muito certo. Oh, legal, mestre Márcio. Eu queria te perguntar, mas eu não sei, acho que não vou perguntar sobre um dos fatos mais engraçados que nós vivemos em Salvador, mas eu vou te poupar desse fato para não. Olha, eu me lembro. Vai, Márcio. Eu me lembro primeiro da roda do mercado. A roda do mercado foi muito especial, né? Porque ali o mestre americano, que era um puta negão, mano. Caramba, eu só tinha visto de foto. Quando chamou para jogar, eu falei, rapaz, vamos fechar esse jogo. E foi demais. E jogar contigo foi uma alegria, um jogo classe A, parece que a gente já era amigo de roda faz tempo, né? Jogar com o Messi Biriba, que é mó astral positivo, e aquele menino do Messi americano que estava lá, que joga demais, e foi bacana demais jogar com ele, né? Soltar umas penadas rápidas, foi demais. Eu até ralei o pé ali, eu falei, pô, vou jogar descalço para sentir energia. Mas aí, laranja do jeito que eu era ali no começo, dei uma tapeada ali numa madeira que estava ruim, e aí tive que depois calçar o tênis. Mas foi demais. Mas a essa outra coisa, eu deixo para você começar. O mestre, eu vou evitar de contar essa história, porque o mestre não está aqui para nós poder conversar sobre ele. Mas vamos deixar essa para a próxima live, mestre. A gente vamos fazer o seguinte: quando a gente só sei que ele deu tchau da janela. Na maior felicidade do mundo. Verdade. Bom, mas deixa eu falar de alguns outros mestres que chegaram junto aqui. Mestre Polaco está nos assistindo, mestre Zé Andrade, né? E um dos, vou falar com todo o coração aqui, um dos pais que a capoeira tem me dado nesses últimos dias aí, o mestre Moraes, que é um mentor nesses últimos dias. Que honra. Então, eu sempre faço questão de fazer essa referência ao mestre Moraes. Contramestre Fly, queria falar alguma coisa? Levantou a mão aí? É só para você ler para o mestre Márcio o comentário da professora Esther aí. Vai ser bem interessante. Olha só, a professora Esther está dizendo que o mestre Máximo pediu para avisar que você está convidado para abertura na mesa com os outros conselheiros. Olha aí, ó. Olha aí, mestre. Que honra! Caramba! E uma outra coisa, assim, que a gente está ainda organizando
com o mestre Máximo, que a gente não sabe ainda se vai rolar ou não vai, mas a gente quer apresentar o programa na Identidade do Capoeira, direto lá de Salvador, dessa mesa aí, dos conselheiros. Então, a minha parte nesse dia vai ser fazer o programa direto de lá. A gente tem que ver ainda algumas coisas, ver se o mestre Máximo realmente está, se o trabalho está adequado. Ou quando a mestre vai lá, diga. Não, você faz a referência aos mestres e eu faço aos contramestres, né? Vai lá, por favor. Então, só fazer uma referência a um grande irmão nosso, creio que o mestre Márcio também gosta dele pra caramba. Contramestre Vinícius está aí também, curtindo a live. Seja bem-vindo também. Tem um trabalho maravilhoso. Abraço, contramestre. O contramestre Vinícius também faz um trabalho virtual que eu acompanho de vez em quando, que é de excelência, né? Dando aulas e fazendo. A gente realmente são pessoas que estão, nesse momento, se reinventando e tentando fazer com que a roda da capoeira continue girando, que eu acho mais importante, cada um com o seu trabalho, com cada um do seu jeito, mas a roda tem que continuar girando. Então, um deles, ainda estou falando de ter hoje, é o mestre Mudinho. O mestre Polaco está falando assim, não sei qual é o contexto, mas um deles ainda é atuante até hoje, que é o mestre Mudinho. Tá. Ele falou que desde 1972 ele dá aula também para 13 surdos mudos. Necessidades especiais, isso. Perfeito, agora entendi. O mestre Polaco, tu conheces ele, mestre Márcio? Que é aluno Já ouvi do muito mestre falar Paraná. do mestre. Aluno do mestre Paraná. O mestre Limãozinho está colocando aqui que o Birimbau de Ouro é o Oscar dos capoeiristas, criado pelo grande santamariense. Tudo começa em Santo Amaro. Sempre é assim. O mestre Limãozinho faz questão de destacar Santo Amaro em todas as nossas lives aqui. Sempre tem alguma história de Santo Amaro. Mas é brincadeira, realmente. Eu quero conhecer Santo Amaro, não tive oportunidade ainda, mas logo vou chegar lá. Mestre Márcio, me conte um pouquinho agora desse trabalho que tu também fazes, que é essas aulas virtuais, né? Eu tenho te visto muitas vezes sentado numa cadeira dando aula. Eu quero que tu coloque para nós um pouquinho disso. Como é que é esse teu trabalho? Qual é as pessoas que tu atinge com o teu trabalho? Se é só pessoas com necessidades especiais? Como é que funciona isso aí? Vamos lá, então. Antes, queria cumprimentar o mestre Zé de Andrade, Donga. É um dos precursores da capoeira paulista. Ele é mestre do mestre Valdenor, o Andrade, que está aí nos assistindo. E ele é discípulo do mestre Pinati. Muito, muito importante aí. Que honra. E, poxa vida, mestre Moraes nos assistindo. Demais também. Contra mestre Vinícius Reine, discípulo do mestre Gladson. Só gente fera. Estou tremendo aqui para falar com tanta fera nos assistindo. Mas vamos lá. Olha que legal. Hoje a minha grade ela é constituída por 50 horas aulas semanais. São 3 universidades que eu trabalho, são uma escola particular, uma ONG com pessoas com paralisia cerebral e também um clube de futsal, que é o Gremetal, o clube que revelou o Neymar Júnior. Acho que todo mundo conhece esse jogadorzinho, Neymar Júnior. E a gente tem o projeto Capoeira Escola, que atende muita demanda, né? Hoje tem a equipe, tem um monte de pessoal aí da equipe, acho que o Diego, a Carol, a minha esposa Vanessa, todo mundo assistindo aí, o Bruno, que falou aí, é meu filho, também já dá aula. Então, assim, hoje, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, por exemplo, a turma da PPC, que é essa associação dos portadores de paralisia cerebral, eu tenho que fazer ligações de 3 em 3 pessoas. E ao vivo, via WhatsApp, eu dou a aula. Para pessoal da terceira idade e alguns com deficiência física, eu faço terças e quintas no Facebook, às 11 horas da manhã, porque são as plataformas que eles têm mais facilidade de abrir. Então, nessa aula do Facebook, vocês vão se assustar, falar, caramba, o Márcio nem levanta para dar aula, o cara é muito preguiçoso, e não é isso. A gente está dando aula adaptada. Até nesse mês de junho, eu estou dividindo a tela com meus discípulos, e eles fazem aula em pé,
para a pessoa que está nos assistindo, que tem a mobilidade, fazer a aula em pé, e eu faço os educativos sentados. E para mostrar para aquela pessoa que é cadeirante ou que é da terceira idade e tem um pouco de desequilíbrio, de comprometimento no cerebelo, para poder fazer a aula sentado. Então eu vejo que muitos amigos estão fazendo as aulas, isso é muito legal, tem muita live, mas eu senti falta de uma live mais adaptada, mais inclusiva, para mostrar que a capoeira não é só para as pessoas que têm aptidão física. Então eu criei, e aí via a prefeitura municipal, eles toparam toda terça e quinta. Essa aula é de um trabalho que eu tenho com o pessoal com terceira idade e com deficiência motora. Para a minha turma da equipe do Capoeira Escola, para o pessoal mais graduado, todo sábado é via Zoom. Então, o bicho pega uma aula mais puxada. E eles têm toda a semana também uma capacitação teórica, que eu vou dando alguns temas e a gente vai estudando toda semana esse tema. Pelas faculdades, é o Zoom e também o Google Meet, tem aula teórica e prática. Nas faculdades, eu consegui inserir a prática da capoeira. Primeiro na disciplina de lutas, a gente entende, se eu colocar todas as lutas num semestre, ninguém aprende nada, aí vê uma aula de cada coisa. Então eu mostro uma luta de chão, uma luta de oriental e depois o semestre inteiro é de capoeira, porque é uma luta genuinamente brasileira e tal. Até que uma universidade, que é a Unisanta, insere a grade capoeira. Isso vai ser uma conquista, eu acredito que vai ser no ano que vem, no outro semestre ou no ano que vem. E em todas as universidades a gente faz uma extensão. E essa extensão é para a comunidade que também acompanha essas aulas online aí. Pô, legal demais. Mestre Márcio, conta um pouquinho para nós qual foi o teu maior desafio. Deixa eu ver se entrou. Só vou ler aqui, quando tu dá essas paradinhas, eu aproveito para... O mestre Limãozinho está nos convidando para visitar lá o Recôncavo, e dizendo que Santo Amaro o espera de braços abertos. Vou levar para comer uma maniçoba, comida de capoeiristas do Recôncavo. Vai devagar, o meu estômago não está mais tudo isso. Então, já convido o mestre Márcio aí para nos acompanhar para o Recôncavo. No próximo Birimbau de Ouro, a gente se organiza antes, mestre Márcio, e vamos visitar. Vamos mais cedo, então, né? Mais cedo, vamos mais cedo e vamos fazer essa visita aí. Mas, mestre Márcio, me conta qual foi o maior desafio que tu encontrou na tua caminhada aí com essas classes de alunos aí. Dunga, obrigado aí pela pergunta. Para mim é de suma importância falar sobre isso. Porque, assim, muita gente vê a gente com tanta aula, fala, pô, gente, realmente foi matando um leão por dia. Por quê? Vamos lá. Começando lá atrás, escola particular. Na década de 90, a gente ainda sofre grande preconceito. Caramba, o preconceito ainda está hoje. Imagina na década de 90. Então, a primeira reunião de pais, eu sentado lá, esperando a minha vez de falar na escola particular, uma escola de alto gabarito aqui em Santos, e aí a primeira pergunta de uma das mães: olha, professor, quando começar a aula, não vai baixar o santo? Eu falei, oi, meu Deus do céu, eu acho que baixou agora. Aí olha, senhora, a capoeira é uma modalidade esportiva, os benefícios são a formação corporal, a formação do caráter, vai trabalhar o cognitivo pela velocidade de reação. Dei uma aula para a mulher lá, ela acabou, falou, poxa, tudo isso, falei, tudo isso e muito mais. Então, inclusive, vem assistir nossas primeiras aulas, vai ser aberto para os pais, tudo. E o pessoal colocava muito essa coisa da religião de matriz africana. E a gente tem que entender que na escola, nesses lugares, a gente precisa tomar cuidado em citar a religiosidade, a sexualidade, partido político. A gente tem que ser idôneo, né? A gente tem que ser bem laico nesse sentido. Então começou o desafio aí, mostrar que a capoeira tinha seus benefícios para se manter em umas escolas. Naquele ano que eu falei sobre o GALP, o Grupo Amigo do Lar Pobre, foi muitos desafios, Dunga, porque assim, eu saía da faculdade, em vez de ir para casa, passava lá no bairro desses meninos, porque eu via que eles tinham tanta aptidão, seriam tão bons capoeiristas, que eu não podia perder esse grupo. E aí, o que acontecia? 11h30 da noite, passava lá, via os caras na rua. Falei, meu irmão, vai para casa. Amanhã o treino vai pegar, eu vou pegar firme. Vocês estão fazendo o que aqui essa hora? Aí, meu amigo,
eu comecei a cair do cavalo. Por quê? Um ou outro, eu chegava, e aí? Já chegava intimando, né, como professor. Ele falou, professor, eu não posso entrar. Se eu entrar, infelizmente o meu pai está dividindo uma situação lá, uns papelotes, e eu vou atrapalhar a conta dele. Outro chegava, a minha mãe está com um cliente. Bom, fiquem 3 pontinhos para vocês entenderem. Eu não posso ir para casa agora. Então, você não sabe como que essa criança ela vai trazer uma grande bagagem. E aí foi o meu desafio, de formar esse cara como cidadão, contra tudo e contra todos. Hoje mesmo eu fiz uma live com o professor Alain. O professor Alain é o meu aluno mais graduado, amarelo e branco. Ele era um ex-aluno do Galp, lá de 97. Esse menino tinha todas as tendências para poder ter outro caminho. E hoje é um grande professor, dá aulas, é um cidadão completo, é casado, está terminando a faculdade. Então, essa é a recompensa que a capoeira me dá, né? De constituir um cidadão verdadeiro. Missão cumprida. Mas aí vem as pessoas com deficiência. Mais um monte de amigos nossos da capoeira. Ah, vai ensinar o aleijado, vai ensinar isso. Eram esses termos estão erradicados. O termo correto é pessoa com deficiência. E o pessoal achava que não aconteceria. E hoje acontece. Hoje a galera, se vocês tiverem oportunidade, vou pedir até para o pessoal que está assistindo, nossos alunos, colocar o nosso canal do YouTube. Tem um vídeo de entrada que é eu e o Claudinho. Quem é o Claudinho? Claudinho, vou pedir desculpa para vocês, não é nenhuma exposição pejorativa. Ele tem triplegia. Mestre Márcio, se algum dos seus alunos estiver nos assistindo e quiser mandar o link para nós, eu passo para o Contramestre Fly e a gente pode jogar aqui na tela para o pessoal assistir. Ou se esse vídeo está no YouTube? Está na página do Mestre Márcio, Capoeira Escola. O vídeo é Mestre Márcio e Claudinho jogando no festival. E é 1 minutinho de vídeo. E vocês vão ver que um cara com 3 membros comprometidos, além do mais, o Claudinho teve uma paralisia cerebral que causou essa triplegia, e além disso, causou um comprometimento intelectual. Então, ele tem uma deficiência intelectual limitada. Além disso, ele tem deficiência visual parcial. Tem um olho que enxerga 5%, o outro 25%. E esse cara joga capoeira. Quando eu recebi o convite para dar aula para ele, era para dar aula de educação física. E a minha diretora na época, que eu não vou citar o nome para respeitar, ela falou assim, olha, esse vídeo mesmo. Esse vídeo. Vamos lá. Vamos assistir um pouquinho, mestre Márcio, se eu quiser ir falando sobre o vídeo. Se quiser ir falando sobre o vídeo, mestre, fique à vontade. Fique à vontade. Gente, aí é o Teatro Guarani, onde os escravos antigamente foram libertos, onde recebiam a carta de alforria. E a gente faz o Festival de Capoeira de Santos. Percebam que quando eu chuto, ele começa a tirar a cabeça, para tentar esquivar com a cabeça. E a velocidade é forte, eu não dou moleza, eu dou-lhe pernada, olha lá. E ele sai e começa a movimentar braço e perna. Ó, deu uma batida, ele esquivou. Olha agora o que ele vai aprontar, esse danado. Tô lá, fiz o parafuso, ele vai para o chão. E no chão, a gente se reinventa e começa a jogar na necessidade dele. Olha a armada dele, ele faz um giro. E é chute por cima. E o chute dele é com o braço. Olha o coice agora. Quase que pegou em mim. É um pouco claro. Agora, vou fazer uma parada de cabeça. Olha o que o malandro vai aprontar. Dá-lhe a cabeçada. E é isso. Então, aquela situação de você levar uma pessoa com deficiência para jogar capoeira, e às vezes ela não joga, ou só entra na roda, legal. Mas não, os meus alunos têm que jogar. Ou vai jogar com a cabeça, ou vai jogar com o ombro, ou com a mão. Eles vão se reinventar com o que eles podem. E o Claudinho, ele vive com a mãe dele, que adotou ele, na verdade. É uma história fantástica. O pai dele faleceu quando ele era pequeno. A mãe cuidava da avó, que era vegetativo, processo vegetativo. Essa mãe tem 1,5 m, o Claudinho tem 30 anos, quase 100 quilos, e mora num sobrado. Como é que ele ia dormir? Então eu tive que inventar um procedimento para ele aprender com os movimentos, ter mais força e independência. E hoje o Claudinho, com um braço só,
ele sobe um degrau, puxa as pernas, sobe outro degrau, puxa as pernas e vai para o seu quarto. Agora não, que houve uma reforma, o quarto dele é no térreo. Mas grande parte da vida dele, ele, com a capoeira, ele adquiriu força e velocidade para tomar banho sozinho, para comer sozinho. Gente, isso não tem preço. E muitos falavam que a capoeira não ia dar certo para essas pessoas. Então, assim, essas recompensas nos dão força. Foram esses grandes desafios, Dunga. E tiveram outros. Aí, se você quiser, a gente vai pontuando. Deixa eu só citar novamente outros mestres que estão por aqui. Mestre Jeremias, mestre Pavão, que é um compositor, esse foi o mestre Fly que nos colocou. Mestre Jones está também conosco aí assistindo. E vou dizer, mestre Márcio, realmente eu fiquei emocionado aqui. Não vou nem falar muito sobre isso para não me chocar mais, assim, eu estou meio... E eu queria que a gente pudesse continuar um pouquinho mais nesse assunto, comentar outros fatos relevantes que nem esse, mas eu queria pedir para o pessoal que está nos assistindo, se realmente está gostando, se está achando que relevante, compartilhe. Eu acho que mais pessoas precisam assistir essa live. Eu acho que tem muita coisa aí de boa sendo apresentada e que as pessoas têm essa necessidade de assistir esse vídeo. Então, eu gostaria muito, muito, muito mesmo que as pessoas que estão nos assistindo compartilhassem. Porque quanto mais essa live for compartilhada, mais pessoas vão ter a possibilidade de aprender junto, né? Todos nós juntos vamos ter essa... Então, eu queria que tu comentasse mais uma outra coisa, mas aqui, deixa eu só, tem uma pergunta aqui, o mestre Jeremias está perguntando, boa noite, mestre Márcio. Gostaria de saber se o senhor é formado, o mestre já falou sobre isso, mas eu vou repetir a pergunta, se o senhor é formado pelo mestre Parada, tá? Então, o mestre Limãozinho também está falando, é emocionante, tenho alunos cegos na toca e sei o que é isso. E o mestre Limãozinho, por último, também disse que ia nos colocar uma van à disposição para nós ir para Santo Amaro. E eu só sei uma coisa, eu vou cobrar essa van para nós irmos. E eu quero saber se ele vai junto, né? O mestre Márcio, conte mais algumas histórias, né? E responda a pergunta também. E conte mais uma ou outra. E eu gostaria de pedir para o Contramestre Fly que enviasse o link agora para o nosso outro convidado, que ele já está, de repente, esperando, eu posso enviar, mas, Adriano, fica esperando aí pelo teu Messenger o link para te poder entrar. E Contramestre Fly, dá uma ajuda para ele ali, né, no processo, faz favor, tá? Então, mestre Márcio, conte mais uma dessas histórias para nós, porque nós precisamos de bons exemplos. Ainda mais nesse momento da nossa vida que nós estamos passando, né? Que a gente só vê derrota, ter uma vitória, principalmente uma vitória de vida, é importante para nós. Então, Dunga, aí eu começo a entender que, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos praticamente 5 tipos de deficiência, né? A deficiência intelectual, a deficiência física ou motora, deficiência auditiva e, eu falei, intelectual, física, visual, auditiva e múltipla. Falei, eu preciso trabalhar com toda essa classe para poder beneficiar. Aí, um outro ano, a gente chega para apresentar o trabalho para esse Lar das Moças Cegas. Inclusive, na nossa página lá, tem uma dinâmica que também emociona, porque são idosos cegos, fazendo capoeira. Nunca tinham feito exercício físico. E aí, fazendo capoeira por cima de uma cadeira. Eu crio uma metodologia de colocar uma cadeira para trabalhar o equilíbrio, a flexibilidade, tem um colchonete atrás para eles tatearem. E eu começo a criar essa metodologia e o pessoal não acreditava em trabalhar. Mas como é que a gente vai trabalhar com idosos que já são cegos? Aí a gente foi criando e foi melhorando o seu desenvolvimento, né? E outra questão foi de colocar capoeira para preparação física. Em 2014, eu tive um convite do São Vicente Atlético Clube para trabalhar com equipes de base, era sub-13 e sub-15.
sub-13, sub-13, sub-15. E aí a gente coloca no treinamento desportivo a prática da capoeira. E ninguém acreditava. Imagina, o jogador vai jogar capoeira. Eu falei, olha, para essas crianças vai ser excelente. Por quê? Porque o futebol ele está cada vez mais trabalhando potência e velocidade. Então precisa ter força. Para poder ter força, tem que ter resistência muscular localizada. Então comecei a dar um monte de treinamento de chute, queixada armada, meia-lua, martelo, principalmente martelo, porque é muito similar ao voleio do futebol. Trabalhamos demais. E aí, o que eu fiz? Pensei assim, vou fazer um teste. Comecei no meu primeiro dia, fiz um teste de RML de membro inferior, que é salto vertical, fiz teste de RML abdominal, que é crunch, e teste de flexão de braço para membro superior. Eles estavam muito mal no comecinho. Depois de 3 meses de treinamentos de capoeira, junto com o treinamento específico de futebol, o sub-13 estava no nível de sub-15. Eles estavam muito mais fortes. E a campanha do São Vicente, nessa categoria, bateu com a do Santos, com toda a estrutura que o Santos Futebol Clube teve. Então, na história do São Vicente, a gente marcou. E é isso que a gente faz hoje no Gremetal. E muitos pais, diretores não entendiam. E está dando muito certo, porque o futebol brasileiro estava muito metódico, muita influência europeia, e deixou de ter a ginga, essa velocidade de reação, essa tomada de decisão que a capoeira muito ajuda. Então, esses desafios a gente tem diariamente. E através desse momento, dessas lives, a gente tem a oportunidade de demonstrar os benefícios. E com certeza vai ajudar muita gente, muitos outros mestres, outros professores, a gente trocar informação e ter mais possibilidade de trabalho para contribuir e levar a capoeira mundo afora. Legal, mestre Márcio. E tem uma foto do Pelé fazendo capoeira que eu acho também bastante significativa, né? Já que está José de Freitas, né? Deixa eu falar para o mestre Zé de Freitas. Isso. Deixa eu falar. Adriano, dá uma olhadinha no teu Messenger do Facebook, porque o Contramestre Fly acabou de te enviar o link para te poder entrar aqui na live. Tá? Bom, beleza. Vamos adiante, então. E todos esses trabalhos, tu já conseguisse formar algum aluno dentro dessa perspectiva, mestre? Conte um pouquinho dessa caminhada dos alunos agora, aonde eles já chegaram. Vamos lá. Os alunos eu tenho 2 alunos formados que eram daquele projeto social, do GALP de 97, né, que tiveram toda essa problemática da vulnerabilidade social. Mas, assim, hoje a minha equipe de docentes, né, que a partir do cordão de estagiário em diante, a gente tem cerca de 10 a 15. Por quê? Porque aqui na Baixada Santista, que são os municípios de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itaém, essa Baixada Santista, a gente tem 30 lugares que tem a prática da capoeira. E alguns são ministrados por mim e outros por esses meus alunos. Eu não teria fôlego para trabalhar em tantos lugares, principalmente porque eu já estou em 50 aulas semanais. Então, eu dou esse suporte semanal. A gente tem uma reunião pedagógica toda sexta, toda quarta uma capacitação teórica, e eles têm treinos durante a semana que eles têm que cumprir. Se eles não cumprirem, eles não estão aptos para poder continuar trabalhando com a nossa metodologia Capoeira para Todos, que é uma metodologia que vai surgindo e vai se reciclando, porque a ciência não para, o conhecimento é crescente e a gente vai cada vez mais avançando, por isso que eles precisam. Agora, em relação às pessoas com deficiência, eu tenho alunos, por exemplo, que treinam há quase 10 anos. E se a gente pensar em tempo de capoeira, eles já deveriam, de repente, estar formados. Mas o que a gente criou aqui? A gente criou na metodologia Capoeira para Todos uma graduação adaptada. Por quê? Para que essa pessoa ela vá galgando, vá tendo seus desafios, né? O cordão é uma coisa que é uma atração para o capoeirista e não poderia deixar de ser para as pessoas com deficiência. Então, a gente, respeitando a Federação Paulista, que criou aqui na região uma graduação adaptada para criança, são as cores da bandeira com a cor cinza, para a pessoa com deficiência a gente colocou a cor prata, que fica um pouco similar, e aí eles vão galgando desde
verde e prata até o verde, amarelo, azul e prata. Vai até de ter esse momento, e aí eu começo a ver que ele já tem uma tendência a ter uma adaptação para o jogo que já pode ser respeitado por outros. Aí ele começa a pegar a graduação oficial, a não ser que ele tenha um bom desenvolvimento e ele vá pulando essas graduações. Que a graduação infantil e a graduação adaptada, eu faço um equilíbrio entre a idade e o desenvolvimento. Não é porque é uma criança de 11 anos que ela vai pegar o verde e cinza. Ela pode ir mais para frente, porque daqui a pouco ela já está com uma graduação boa para poder se desenvolver. O que a gente tem que coibir é que, de repente, por exemplo, aqui em casa, Dom, tenho 3 filhos. Por livre e espontânea pressão, eles fazem capoeira, desde a barriga da mãe. Não, Márcio, vamos dar uma paradinha, ó, só para mostrar a foto que nós estamos, porque eu quero falar uma coisa sobre teus filhos. Antes, olha aí. Olha que legal, Pelé. O Messi é de Freitas e o Pelé. Daqui de só porque Santos, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Mas isso aí, só para... Perfeito. Então, eu acho que isso é só para exemplificar que esse trabalho que tu faz tem uma relevância. Obrigado, Contra Messi Fly. E aqui eu resolvi parar um pouquinho, Messi Márcio, porque nós vamos ter que fazer uma fala. Como é que está o nosso convidado aí, Contra Messi Fly? Conseguiu entrar já, não? Não, eu estou no processo aqui com ele, só aguardar. Tá, perfeito. Não, fica bem tranquilo. Tá entrando já aqui. Entrou aqui já. Então, vamos receber, então, seja bem-vindo, Formado Capitão, né? Formado Capitão. Formado, conta um pouquinho para nós, por que tu estás aqui conosco? Conta um pouquinho. Estou aqui, mestre Márcio, mestre Dunga e Contra Mestre Fly, porque eu fui uma das pessoas que falei sobre esse tema. Foi. Da exatamente. Capoeira para Todos. Foi, exatamente. O Formado Capitão, ele me sugeriu, há horas ele estava me pedindo esse tema, né? E eu disse assim, eu tenho a pessoa certa para isso. Mas a gente já ia convidar o mestre Márcio, já estava nos nossos planos de convidar. E eu queria que o Formado Capitão, porque, além disso, por que tu queria, Formado, ter esse tema? Tu tem alguma aproximação com o tema? Tu tens... Tenho, conta para nós por quê. Com certeza. Autismo, ter transtorno do espectro do autismo, ou TEA. Eu sou autista. Que legal, que legal. Não, peraí. Que legal tu poderes estar conosco falando desse teu problema. E eu queria assim, ó, tu tens alguma pergunta a fazer para o mestre Márcio? Fique à vontade. Mestre Márcio, eu sei que aqui na Bahia, ou aqui no mundo inteiro, tem mestres de capoeira tão bem como você, quanto o mestre Dunga. Tem mestres de capoeira daqui da Bahia que não sabem com relação a isso, a lidar com pessoas com autismo, ou com essas coisas que você deu. Qual é a forma que o senhor pode dar isso para as pessoas que vão futuramente necessitar se preparar para fazer isso? Perfeita pergunta, Adriano. Que legal estar com você aqui ao vivo. A gente vem se falando em áudio pelo Messenger. Que legal te conhecer, cara. Primeiro, parabéns, viu? Estou muito honrado de te conhecer. Bom, Adriano, é o seguinte, a gente entende que a pessoa com autismo tem um desenvolvimento cerebral diferente das pessoas que não têm o autismo. Não é nenhum problema ter autismo. Na verdade, você tem grandes desenvolvimentos cerebrais. A gente conhece cada caso que as pessoas têm grande desenvolvimento e, inclusive, uma genialidade. Segundo o Harvard Gardner, que é um grande neurologista inglês, o criador da teoria de inteligências múltiplas psicomotoras, nós temos diversos dons. A inteligência musical, corporal, espacial, contextual. Eu percebo que você tem muita inteligência contextual.
pelo que você vem falando ao longo comigo e com o Dunga, você vem conversando, a gente vem percebendo isso. E a capoeira, ela tem esse desenvolvimento. Porque se a pessoa ela não tem muita aptidão física, tem a musicalidade que pode favorecer o talento dela. Ela não tem, tem a contextualização histórica, a ancestralidade, tem a inteligência naturalista, que é a inteligência de reconhecer o meio ambiente, as matérias-primas para você confeccionar um birimbau. Então, o que eu falo? A gente tem que entender que o teu cérebro tem muitas sinapses ao mesmo tempo. Nós, por exemplo, achamos que a gente toca... Exatamente, a gente... Tem alguns pode mestres falar, pode de completar. capoeira daqui da Bahia que tem algum medo, que eu acho. Vou citar um exemplo de dois que eu conheço. Mestre Quiabo. Não precisa falar nome. Não precisa falar o nome. Não precisa falar o nome. Pode contar. Eu entendi. Eu comecei há uns 2 anos e pouco atrás, falei com uma mestra de capoeira. Sabe quem é o mestre Aristides? Não conheço. Do mestre Geni. Tem uma amiga minha que é a mestra Patrícia. Mestra Patrícia Fernandes, ela organiza um curso aqui sobre isso. Legal. E estava falando sabe, com o mestre Serginho da Maré, do grupo Nova Maré, que vai ter um curso via Zoom sobre isso com a mestra Geisa, membros da BPC. Eu sei que isso é um dom e, às vezes, uma maldição. Nada de maldição. É um grande dom. Deixa eu só dizer um grande dom e, ó... Fica à vontade, mestre. Pode falar, Dom. Fica à vontade. Não, eu queria... Olha, capitão. Fale. À vontade. Pode falar. Então, vou lá. Então, capitão, olha só que legal. O que eu preciso é conhecer mais nossos alunos. Com o pessoal com TEA, o que eu faço? Tem uma ficha de inscrição que eu dou, e essa ficha de inscrição tem perguntas, além de nome, sobrenome, o que esse cara mais gosta. Por exemplo, eu tenho um aluno com TEA que nunca fez nenhum esporte, mas ele gosta do Bob Esponja. Aí eu fui assistir o desenho do Bob Esponja, descobri que existe o Lula Molusco, o Patrick é uma estrela, e comecei a falar sobre esses personagens na aula, e o aluno adorou, e começou a gostar dessa aula. Então a gente tem que entrar no mundo de vocês, para respeitar. A capoeira, sim, é para todos, e se eu respeitar cada aluno é importante para a capoeira, e vocês não poderiam ser de menos. Para você ter ideia, eu trabalho há 10 anos no Projeto Tamar, e comecei a capoeira na década de 90, em escola com o mestre Aristides. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui de pijama para a aula de capoeira do mestre Aristides, e nesse tempo eu não tinha pego o cordão. Formado, capitão, eu queria que tu deixasse, para nós poder continuar o bate-papo com o mestre Márcio, e agradeço demais a tua participação, que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para nós podermos continuar o bate-papo com o mestre Márcio, e ele ainda vai tocar um pouco mais no assunto ainda. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Mestre Dunga, minha mãe, ela está assistindo. Ela é minha heroína. A capoeira, com essa coisa, a capoeira inclusiva aqui está sendo o tema de hoje para todos. Eu já vi mestres aqui, os 2 mestres, eu estava falando com o Limãozinho, que se colocar um, o outro não vai dar. Vai dar confusão. Mestre Adó, alguém sabe quem é o mestre Adó? Ou o mestre Djalma? Os 2 vão dar confusão. Aqui, eu estou imaginando agora janeiro, dia 9 de janeiro, ir para o encontro, sem ser o da Associação Brasileira de Professores de Capoeira, que eu faço parte do meu grupo agora, não o meu grupo que eu saí, Borda da Barra, que aí eu vou estar lá junto de todos os mestres aqui da Bahia. Uma coisa que eu gosto da capoeira é que vê essa coisa da inclusão social. E tem horas que
cadê a sensibilidade auditiva? Eu tenho isso, um pouco disso, mestre Márcio. Perfeito. É uma característica comum das pessoas com autismo, a hipersensibilidade. Pode ser auditiva, visual, gustativa ou tátil. Mas, com certeza, aos poucos você foi perdendo isso aí, porque para poder ouvir uma roda, né, deve ter sido um pouco difícil no começo. Cara, que prazer te conhecer. Quem sabe, quando eu e o Dunga estivermos na Bahia, nós vamos poder conhecer você pessoalmente, viu, cara? Que prazer. Obrigado pela tua participação. Eu não sei se eu vou estar trabalhando, porque eu trabalho por 3 dias na semana no Brasil. Legal. Capitão, eu queria agradecer. Obrigado vocês do grupo. Qualquer coisa, estou à disposição para qualquer informações. Sensacional. Obrigadão. Show de bola a participação. Quem sabe participa outra hora novamente. Um grande abraço, capitão. Eu estou aberto a convite durante essa quarentena. Tá bem. Abração, capitão. Até a próxima. Nós vamos continuar aqui com o mestre Márcio. Muito bom, tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Você sabe de uma coisa, Dunga? A Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que estabeleceu uma declaração de Salamanca, que é a declaração mais importante das pessoas com deficiência até hoje, estabeleceu o modo de inclusão, que as pessoas com deficiência elas tiveram uma contextualização histórica, que primeiro, na Grécia Antiga, em antigas civilizações como Grécia, Roma, Esparta, as pessoas com deficiência eram exterminadas, eram excluídas, sacrificadas. Acreditava-se que era um castigo dos deuses. Depois da Guerra Mundial, alguns combatentes vieram e aí começou a ter centros de reabilitação e espaços para poder atender, mas de uma maneira segregadora. Então, eles passaram pelo período de segregação, não conviviam em sociedade. Depois vem o período da integração, eles começam a aparecer na sociedade, mas a sociedade não está preparada para receber. É o caso da rampa, do piso alerta, da linha guia para o cego. Por exemplo, o governo chega e fala assim, olha, vocês podem votar, só que é no 3º andar e não tem elevador. Olha, eu sou bonzinho. Então, esse é o período de integração. E agora, a gente vive no período de inclusão, que a gente tem que se preparar para isso. Inclusive, nós, capoeiristas. A gente tem que estar apto para recepcionar esse público maravilhoso, que além de ser cidadania para nós, né, mostrar que a capoeira é cidadã, trabalha com todo o segmento da sociedade, cara, a recompensa é que nem essa, dessa participação maravilhosa do capitão, pura, honesta, sem maldade. Isso realmente é raro. Então, nessa Convenção dos Direitos Humanos, Dunga, tem uma frase fantástica. Nada sobre nós sem nós. Estamos falando de inclusão na live? Colocaram o capitão. Parabéns, Dunga e Fly. Porque é nada sobre nós sem nós. Como discutir um tema sem ter uma pessoa que vive isso diariamente? E parabéns aí para o capitão e para a mãe, né? Que é grande incentivadora. Muito legal, estou muito emocionado. Tem umas coisas que fogem assim das palavras, fogem da gente, porque na verdade não foi uma coisa foi programado porque a gente convidou ele para participar. Inclusive eu tinha conversado contigo também, né? Mas é que supera, né? Vai além das expectativas, vai além do que tu imagina. A gente não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, e isso prova que dá certo, dá para fazer, é só querer, né? Porque eu não vou nem falar muito sobre isso, porque tá difícil. O mestre Pena Negra tá aí também assistindo, e eu gostaria, para a gente dar uma relaxada agora, para eu poder respirar um pouco, mestre Márcio, falasse um pouquinho dos teus filhos. Eles estiveram no Silvio Santos, eu assisti, né, até bati uma foto, não sei se eu cheguei a te enviar a foto que eu bati, porque eu estava assistindo, vou bater essa foto aqui. Conta um pouquinho para nós desse processo, para a gente poder dar uma amenizada e depois a gente voltar ao assunto, para encerrar. Acredito que a turma esteja online aí, a Vanessa, minha esposa, o Bruno Chefali dos Santos, que é formado, meu filho mais velho, acho que eles estão aí.
Mas o Marcos e a Manuela realmente foi fantástico. Na verdade, como é que aconteceu? Existe um programa, um quadro do Silvio Santos que é talento infantil, né? E aí, por intermédio de alguma pessoa que conhece o nosso trabalho, mandaram um vídeo da Manuela e do Marcos para a produção. E a produção ficou louca, gostaram, que eles têm muita vivência motora, conseguem fazer bastante movimentos. E eu sei que a capoeira nunca tinha ido para um programa como esse, né, do Silvio Santos. Só uma coisinha. Esse vídeo tá no YouTube? Eu não sei se está no YouTube esse vídeo, porque o SBT não sei se permite, né? Eu sei que está no Facebook. Facebook eu sei que está. Até compartilhei. No teu Facebook? No meu Facebook, no meu tá, porque acho que foi esse mês da quarentena, começaram a reprisar os programas do Silvio Santos, né? E aí passou de novo, aí um monte de gente me ligando, mandando mensagem, que eles estavam aparecendo. E aí como é que foi? Aí foi iniciativa da Manuela e do Marcos. Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Se vira. O que vocês querem fazer lá? Vocês acharam legal? Ah, a gente podia jogar, e aí a gente podia fazer um individual cada um e tal, e levar de repente uns instrumentos tal. Eu falei, beleza. Nada que vocês não saibam fazer. Porque aqui no projeto, a gente tem uma metodologia que a gente coloca um evento por mês, Dunga. Sabe, Fly? Para poder mostrar mais motivação para os alunos, não basta só o batizado no final do ano. Então, todo mês tem um evento. Então, por exemplo, em março ou abril, é o torneio individual. Aí a gente não conseguiu fazer por causa da quarentena. Então, a gente fez online. Foi mó legal, deu até uma repercussão. A televisão veio aqui em casa cobrir, foi mó legal. Mas em setembro a gente faz a dupla, campeonato de dupla. Em agosto, o Festival Cultural. Então eles estão acostumados. E aí eles se viraram. Eles bolaram, aí o que você acha? Aí eu só dei uns pitacos. Ah, Manuela, podia fazer o peão de cabeça, Marcos, podia parar na parada de cabeça sem a mão. As coisas que eles gostam de fazer e estão habituados. Aí eles fizeram. O Silvio é chato para dedéu, não sabe nada da nossa cultura, perturbou as crianças até as horas. O Marcos, com 8 anos, a Manuela com 10, sabendo vontade de dar umas respostas atravessadas, tiveram maior educação, maior paciência, e aí foram. E fizeram muito bem, né? Acho que representaram muito bem a capoeira. O Marquinho tocou uma Angola, tocou um São Bento Grande de Angola. A Manuela foi mais tímida, ficou só no Agudu. Mas eles jogaram bem pra caramba, fizeram bastante movimentos. Foi bonito, a gente gostou. Fiquei lá na plateia babando e foi um orgulho pra gente essa visibilidade, né? Não por eles, lógico que eles ganharam um monte de seguidores no Instagram, mas pela capoeira ser mostrado naquele espaço, né? Era só dança ou bateria e de repente chegou uns capoeiristas, né? E foi muito legal, né? Eles adoraram. O mais legal é que eles ganharam um dinheirinho, né? Esse foi o mais legal de todos. Né? Ganharam um barãozinho, a gente tem que administrar, senão eles iam gastar tudo em jogos de videogames. Foi legal. Tu pegou a tua parte, então, no cachê, Mestre Márcio? Porque antigamente era assim, né? O mestre que levava o cachê todo. Pô, tantos treinos que na verdade, a principal incentivadora é a Vanessa, né? A Vanessa é minha mulher, minha companheira, meu tudo, que eu amo muito, e ela me dá todo esse suporte. Ô, Mestre Márcio, vamos fazer a live bombar? Chama os teus filhos aí, estão aí ou não? Sim. O Bruno está em São Paulo. Você pode chamar o Bruno por aí, da namorada. Mas o Marcos e a Manuela estão aqui. Se quiser, eu posso chamar. Chama eles aí. São atores do SBT, não temos que prestigiar. Vanessa, tá me ouvindo? Manuela, vem, Marcos. Estão vindo aí. Aqui a gente mora no sobrado. Eu estou no andar de cima, que acho que o sinal está melhor. E eles devem estar lá acompanhando. O Mestre Márcio, só para dizer assim, ó, é eles que vão fazer a coisa, vão fazer a live bombar, né? É eles, a gurizada aí que vai. Porque tu não tá dando muita audiência, não. Tá vendo? Vem cá, vocês. Estão chegando aqui, ó.
Ator e atriz da USBT, vem mais pra cá, por causa da Olha luz. aí. Deixa eu vir um pouquinho pra cá, peraí. Aqui, por causa da luz, vem. Cadê os que tá aí, ó? Deixa eu mandar um abraço aí. Abraço para vocês. Foi muito legal. Lá, eu assisti vocês. Também fiquei louco de vontade de dar uma rasteira no Silvio Santos. Mas se a gente dá uma rasteira no Silvio Santos, ele não levanta mais. Pessoal, vê se eles querem falar alguma coisa aí, mestre Márcio. Eles querem dizer alguma coisa aí? Manu, a primeira, Manu. Fala boa noite pro pessoal. Boa noite. Como é que foi a experiência lá no Silvio Santos? Curtiu? Muito boa. Marcão, fala aí. Esse aí é o zagueirão aí, Dunga, que se destacou em Porto Alegre. Aí, ó. Porra, tá, mas do Grêmio ou do Inter? É o Grêmio que queria ele, né? Não. Nem vem pra cá. Nem vem pra cá. Vem jogar aqui no Grêmio, é bom pra caramba. Vou mesmo. Mas é Tá isso tá joia. Legal, Messi. E uma outra coisa que eu acho importante, Messi Márcio, a família da gente tem que estar presente sempre, né? Se não é o esteio da gente, porque por muitas vezes eu tenho certeza que tu chegou em casa, de repente, frustrado com alguma coisa, e quem te apoia é a tua família, né? Então, por isso eu fiz questão também de chamar o pessoal e colocar junto aí, porque isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho de uma pessoa só, né? Com certeza. A Vanessa é minha base aí de sustentação. E as crianças dão a gasolina, né, Dunga, para a gente continuar lutando, buscando. O mais legal disso tudo o Bruno não está aqui, né? O Bruno tem 18 anos, está no segundo ano da faculdade. Ele mora aqui, mas foi ver a namorada que mora em São Paulo, né? Tá lá, essa semana é a semana do Dia dos Namorados, então já viu. Mas o Bruno, por exemplo, eu consigo ver nele traços de grande formação de caráter. Porque na época que ele era pequeno, ele ia comigo lá para o GALP, para o Grupo Amigo do Lar Pobre, para as crianças em estado de vulnerabilidade social, ele ia para os núcleos com as pessoas com deficiência. Então ele cresceu um cara bacana, sem distinção, sem diferença, sem preconceito, né? Isso foi muito legal. Vamos ver se não... O que tu vai mostrar para nós aí? Eu vou te mandar o link aqui, ó. Peraí que eu vou mandar um link. Olha o link que eu te enviei aí, Fly. Acho que dá para nós assistir aqui. Vamos ver se consegue. E, Messi Márcio, assim, a gente está chegando ao final. O nosso programa tem 1h30. Então, eu queria, nessa última, vamos ver se nós conseguimos assistir o vídeo primeiro. E depois eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem, né? Colocar alguma coisa ainda que não falou, né? O senhor tem todo o tempo do mundo para poder se expressar e contar ainda o que não contou, fazer agradecimentos, agradecer o pai, a mãe, beijo para a família, na Xuxa na época, né? Eu assistia a Xuxa, que mandava beijo para todo mundo. Fique à vontade, Messi Márcio, para suas considerações finais. Depois a gente conversa, depois eu falo. Vai lá. Beleza. Mas vai passar o vídeo antes, não? Depois? Eu enviei, eu acho que o Contra Messi Fly deve estar ali colocando... Não, eu tentei, inclusive aquela hora que eu tentei buscar, ele tá abrindo, como eu tenho o meu Facebook aberto aqui, deixa eu ver se eu fecho. Pera aí aqui. Que daí ele busca direto. Deixa eu ver se ele busca direto aqui. Vamos ver. Eu coloquei no Google. Sim, o link que você me enviou, mestre, é o mesmo que eu estava tentando colocar aquela hora. Só que como eu estava com o meu Facebook aberto, provavelmente ele não estava buscando por causa disso. Vamos ver agora. Aí. Eles aí. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu buscar. Tá indo com áudio ou sem áudio? Sem áudio. Tá, pera aí, então deixa eu tentar de novo aqui. Que daí eu vou tentar botar com áudio. Que legal. Algumas coisas como o programa é ao vivo, Messi Márcio, a gente tem que ter, né? Colocando assim, vamos ver. O programa ao vivo é assim que acontece. Agora eu entendo.
Agora vai dar, pera aí. Oh, meu Deus. Estão todos tiveram que fazer maquiagem lá, foi mó barato. Voltou. Você está estragando tudo contra a Messi Fly. É normal, isso é normal. Aí. Tá, vamos ver aqui. Não, pera aí que eu vou voltar. Pode ir falando, Mestre Márcio, que eu vou conseguir colocar aqui. Então, Mestre Márcio, antes de fazer os agradecimentos finais, fale sobre algum assunto que ainda não falou, que eu não toquei no assunto por não ser da minha área. Fique à vontade, depois a gente faz as considerações finais, então. Então, acho que tem uma turma também que eu tenho muito carinho e com certeza estão nos assistindo, que é as minhas turmas de terceira idade, né, os idosos. É uma das disciplinas que eu dou em uma das faculdades e a gente tem uma capoeira também para a terceira idade aqui. E, nossa, a gente está tendo uns resultados tão satisfatórios, principalmente na melhoria do equilíbrio, fortalecimento dos membros inferiores, porque a gente sabe que o Estado ele gasta muito no Sistema Único de Saúde com quedas de idosos. É muito fatal, né? O pré-operatório, o operatório, o pós-operatório, é muito difícil deles voltarem a ter uma mobilidade boa. Então, a capoeira está ajudando demais esse equilíbrio, a autoestima, o desenvolvimento deles social, porque também pega um pouco o aspecto psicológico. A maioria vive sem a família, né? Já criou os filhos, às vezes vive só. Muitas idosas viúvas, porque o homem tem uma expectativa de vida menor que a mulher, o homem ainda se expõe mais que a mulher, a própria vaidade e a saúde da mulher, né? A mulher se previne mais, o homem ainda tem esse estereótipo machista, então acho que vale a pena ressaltar essa terceira idade, trabalho que a gente tem. Será que vai? Ótimo, parabéns para eles, mestre Márcio, e também colocar que o mestre Giló está assistindo, o mestre Neilton, que é um mestre muito gente boa, que me recebeu numa roda lá no Porto da Barra, lá a gente jogou junto, e um grande abraço para ele, também estão aqui. E o mestre Márcio, o senhor estava falando ali da questão dos idosos com quebra. Geralmente os nossos governos apagam incêndios, né? Nunca se dão o trabalho de fazer políticas para prevenção. E sim, depois que acontece a coisa, aí nós vamos ver o que vamos fazer. Agora vamos ver o que vamos fazer. Mas a prevenção não é uma das coisas que está na política dos governos, até porque é dinheiro que tu não vê retorno, né, mestre Márcio? Politicamente, não vê retorno politicamente. Perfeita a sua colocação. Se gasta menos com a prevenção do que com o pós, né? Mas é o que você falou, não é visível. Você gastar tanto com a saúde é uma coisa que dá para fazer alguns trajetos um pouco difíceis, né? Mas eu acho que a capoeira é uma atividade que deveria estar em todos os setores da prefeitura municipal, do governo. Ela cabe bem na Secretaria de Esportes, na cultura, na educação, na assistência social, em todas. Dá para fazer trabalhos diferenciados em todas as questões. O que falta é o que você colocou muito bem, com vontade política, para a gente poder estar. A gente precisa estar mais junto, para ficar mais forte. Perfeito. Mestre, então agora vamos passar as suas considerações finais, depois eu falo, depois o Contramestre Fly encerra a nossa live de hoje. A palavra está com o senhor para as suas considerações finais, mestre. Bom, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que vocês estão nos oferecendo. Sou muito admirador desse trabalho de vocês. Infelizmente não consegui ver os primeiros, estou conseguindo ficar mais agora participativo porque as aulas das faculdades estão acabando. Antes estava uma loucura, até 10 horas da noite eu estava, e aí morrendo mesmo, não conseguia assistir, mas estou vendo um por um, porque está visível aí na página, né? Fica compartilhado, e eu estou me deliciando aí em algumas tardes livres, podendo aproveitar esse grande conteúdo inteligente que vocês, com muita propriedade, estão disponibilizando. Então, primeiro, parabenizá-los.
Agradecer, né, essa oportunidade, pessoas que passaram aí na nossa vida, além da família, que vocês me deram esse privilégio dessa grande participação deles, o meu mestre, né? Eu vi você falando do seu mestre nessa semana, o carinho que você tem, é bonito de ver isso, e o meu mestre não é diferente, ele é um cara fantástico, ele inovou a capoeira de Santos, discípulo de mestre Sombra, ele conseguiu colocar a capoeira num bairro nobre aqui em Santos, que é o Gonzaga, colocou espelho na sala, colchonete, dava um aquecimento, às vezes, com uma música de Gilberto Gil, Caetano Veloso, para trazer um pouco a sociedade. Aí, quando a capoeira pegava, ele respeitava os rituais. Foi um grande jogador de capoeira, mestre Parada, era o chute martelo de estalo mais potente do estado, que além de capoeirista, ele era karateca, faixa preta, terceiro dan, campeão paulista, campeão brasileiro e sul-americano. Então, o martelo dele, eu sei, porque o meu nariz sabe muito bem desse martelo. E eu quero agradecer a ele, não só pelos martelos, mas pelo exemplo de cidadão. Ele sempre me ensinou que o mais importante era estudar, era constituir uma família, que com certeza a capoeira ia me levar para esse lado, mas ser um cidadão era mais importante. Na academia ele falou, se não estudar, eu não vou trocar o teu cordão. Você já está bem apto aí para isso, para aquilo, mas eu quero que você vá fazer faculdade. Aí eu fui. Quero que você vá fazer pós-graduação e assim por diante. E me ajudou muito no mestrado. Então, ao mestre Parada, meu grande carinho, minha admiração eterna. Toda semana ligo para ele, fico uma hora no telefone ganhando mais conhecimento, assim como outros, né? Essa semana bebi da água do Mestre Lima, que é aniversário do Mestre Lima amanhã, ele que está na Suíça, vendo a gente, deve estar de madrugada a Suíça, ele está nos assistindo, então lá para ele, parabéns, Mestre Lima, um grande capoeirista, irmão do Mestre Liminha, saudoso Mestre Liminha, e um dos precursores da capoeira de Santos. Mestre Valdenor, que esteve com a gente também, tive com ele essa semana online, toda semana eu fico uma hora para aprender um pouquinho com ele, e agradecer os discípulos. Dunga, tem muita gente nossa assistindo, que curtiram aí a nossa página aí do Identidade da Capoeira, agradecer todos vocês e falar que vocês são muito importantes, porque a capoeira é demonstrada de uma maneira diferenciada por nossa metodologia, que insere, como para todo segmento da sociedade, uma ferramenta de cidadania. Então, a capoeira realmente é para todos, e entender que ser mestre de capoeira não é uma profissão, é uma missão de ensinar, de educar e de ser o máximo possível um exemplo, uma referência para os nossos discípulos. Então, muito obrigado mais uma vez. Mestre Márcio, eu queria agradecer também a sua gentileza de compartilhar algumas horas aqui, 1h30 conosco aqui. A gente aprendeu bastante, eu tenho certeza que tem muito mais a aprender, ainda mais agora porque que a professora Esther já disse, já lhe comunicou que você vai estar novamente lá na cadeira aquela, né, preparando um outro discurso. O programa na Identidade do Capoeira vai estar também lá, né, essa vez eu vou estar só vamos ver como é que vai acontecer isso, né, de repente eu coordeno a mesa ali, quem sabe, né, e novamente agradecer a parceria, agradecer as histórias que por um pedaço curto a gente conviveu, mas foram bem intensos esses momentos. E eu vou cobrar na próxima live, a gente vai ter que achar um jeito de contar aquela história, mestre. Vamos janela. Trocar os nomes. Vamos ter que trocar os nomes ali e contar essa história, porque essa história... Eu só conseguia ver o dente branco, porque estava escuro, os dentes brancos, o olho assim. Ei, esse nosso amigo é demais. Ai, cara. Olha, foi uma das coisas que eu tinha realmente acessos de riso. Então, agradecer novamente, mestre Márcio, por essa parceria, por essa delicadeza no trato do assunto, e também agradecer o capitão aí que esteve presente, dando o seu depoimento, e de minha parte era isso. Quero passar a palavra para como entrar mestre Fly, para também suas considerações finais, e agradecer o pessoal que está junto, assistindo,
E se o mestre Valdenor estiver ainda assistindo, dizer para ele que a gente está esperando para poder fazer essa live com o mestre Valdenor também. Contra-mestre Fly, suas palavras. Mestre Márcio, que prazer e que gratidão ouvir as suas palavras e saber do seu trabalho. Parabéns, parabéns mesmo, de pessoas assim com vontade de fazer a diferença que nós todos precisamos a toda hora e a todo momento. Parabéns ao formado capitão por ter colaborado com a gente também. E hoje eu não vou deixar uma reflexão não, meu amigo mestre Dunga. E meu mais novo amigo mestre Márcio. Hoje eu vou deixar uma provocação. Porque essa reflexão eu já venho fazendo há uns 6, 7 anos mais ou menos, e eu vou deixar aqui a minha provocação para os grandes sábios da educação, para o pessoal que estuda, que escreve livro, que corre atrás, para a gente mudar essa palavra, e isso eu já falo há 7 anos, mudar essa palavra inclusão social. Porque os nossos queridos amigos portadores de necessidades especiais, eles já são incluídos na sociedade. Eles são incluídos na família, no clube social, nos grupos, nas escolas. Graças a Deus, a gente já tem, eles são incluídos na sociedade. Eu acho que a gente podia mudar esse nome de inclusão social para adaptação social, no qual eles se adaptam a uma nova construção para a vida deles e a gente se adapta para trabalhar com eles. Então fica aí uma provocação nessa reflexão que eu faço há um bom tempo. Posso estar errado, mas é uma reflexão no qual eu faço há um bom tempo. Vamos mudar então de inclusão social para adaptação social. Vamos nos adaptar a eles também. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, gente.